Queridos colegas de estudo, continuaremos abordando a parábola O Grande Banquete. Hoje, peço permissão primeiramente a Jesus e à espiritualidade amiga para iniciarmos nossa fala. Peço a vocês que tenhamos em mente a simbologia abordada até aqui, o contexto em que a parábola foi proferida e os aspectos textuais abordados no encontro anterior, onde foram sanados os primeiros esclarecimentos relativos ao momento em que a parábola foi contada, ao lugar que estava sendo contada, tendo em mente quem era o rei, Deus, o filho do rei, Jesus, o sentido do termo bodas, aliança do homem com Deus, e ressaltaremos a intenção daquele rei. Essa citação é de Rafael Lavarini, no livro de Rafael Papa, organizador, A Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita. Segundo Haroldo Dutra Dias, Jesus não fala para um encarnado específico, mas para uma cultura específica. O Mestre fala para o espírito imortal acerca de realidades transcendentes e imutáveis, porquanto ancoradas na lei divina, que rege os nossos destinos espirituais. Esse é o conteúdo do ensino de Jesus, e foi com a grandeza de um codificador do porte de Allan Kardec que podemos começar a adentrar na essência espiritual dos ensinamentos do Mestre. Haroldo ainda cita: com Kardec, a nossa compreensão se ampliou. O ser humano foi colocado no seu devido lugar como espírito imortal em jornada rumo ao aperfeiçoamento. Nesse quadro, o ensino de Jesus se agigantou aos nossos olhos. Por essa razão, em O Consolador, quando se pergunta a Emmanuel sobre parábola, ele responde praticamente com uma parábola. Ele diz que as parábolas de Jesus são como as sementes que desabrochariam um dia em árvores de misericórdia e sabedoria para toda a humanidade. Utilizaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, pois um véu nos foi retirado ao longo dos séculos e principalmente com o advento da terceira revelação, a quem muito é dado e muito nos foi dado. Vou reler o texto da parábola agora retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente do capítulo 18, chamado Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Aqui, o título da parábola é Parábola da Festa de Núpcias. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar pela segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem rei, que faz as bodas a seu filho, e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram-lhe. Notamos que os primeiros convidados foram os hebreus, os sacerdotes, os ricos, os aristocratas, os sábios, pseudo-sábios. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da Sé Universal, eles repeliram a palavra do Messias Celeste e o imolaram. Perderam o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo.
É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. No primeiro convite da parábola, narra-se que o rei apenas determinou a ida dos servos para chamar os convidados às bodas e estes não quiseram ir. Ou seja, um chamado sem explicações, sem detalhes maiores, consequentemente uma recusa do convite que não entristeceu tanto aquele rei. Faz-nos lembrar da primeira revelação, Moisés. Moisés fez o convite ao reino dos céus. Os servos foram o grande legislador e os profetas, sem, no entanto, aprofundar muito nas suas explicações devido à evolução espiritual daquele povo que pecavam em não aceitar o convite pela forma como foi feito, mas que também não poderiam ser tão cobrados por não participar daquele festim, pois o convite não havia sido feito de maneira detalhada. Continuando na parábola, enviou de novo outros servos o rei, com este recado: dizei aos convidados: eis aqui, tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados estão já mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a casa de campo e o outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isso, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Já no segundo convite, o rei pede aos seus servos que expliquem até o cardápio daquele banquete, dá detalhes sobre o grande acontecimento aos convidados. Os chamados profetas e mensageiros do Cristo, que reencarnaram a partir do ano 1000 a.C., e fizeram convites claros aos judeus. No entanto, estes cuidaram cada um de suas vidas, como lhes convinham na terra, sem perceber que tais ensinos eram espirituais. Muitos deles, os profetas, foram martirizados e mortos por fazer tais convites de maneiras mais claras. Após esse segundo convite, a parábola nos conta que o rei encolerizou-se pelo que fizeram com seus servos fiéis. A lei de causa e efeito fez com que o povo judeu sofresse muito com guerras e perseguições que se intensificaram, matando e perseguindo muitos deles, nos fazendo lembrar do que Salomão registra em Provérbios, capítulo 3, de 11 a 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então disse aos seus servos: as bodas, com efeito, estão emparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois as saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. O Evangelho, a palavra, foi pregada pelos apóstolos, discípulos e Paulo de Tarso, entre outros, a todos os outros povos, pagãos e idólatras, que, acolhendo-a, foram admitidos no banquete. Já o último convite, o rei ordena que todos sejam convidados, pobres, ricos, ignorantes e sábios, demonstrando que não era apenas os judeus, mas todos teriam acesso à boa nova do reino. Este momento é representado pela vinda de Jesus, pois, segundo o próprio mestre em Mateus capítulo 8, versículo 11, meus seguidores virão do Oriente e do Ocidente. Com o advento do Cristo, muitos se convertem, mas conforme recomendação de Jesus, nem todos que dizem Senhor, Senhor
entrarão no reino dos céus. Por isso que um dentre os convidados foi expulso da festa, por não estar com vestimenta apropriada. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: Atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Para participar do festim, vemos que é necessário estar vestido de forma adequada, com o traje nupcial, que simboliza perspectivas material e espiritual, coração puro, moralmente elevado, humilde. Em síntese, preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Qual será, pois, nossas vestes para a grande festa do reino dos céus? Nós, espíritas, temos recebido convites detalhados de todas as partes. Nem mesmo os judeus tiveram tanto acesso ao conhecimento cristão. Vigilância, para que não sejamos gênios das palavras e aleijados da ação. Gamaliel, na obra Paulo e Estevão, nos fala que Jesus inaugurou no mundo a fórmula da verdadeira benemerência social, saindo de trás das cátedras e dos púlpitos confortáveis e indo ao campo de ação. Criaturas egoístas, orgulhosas e vaidosas, pessoas que enganam sob a falsa aparência de bondade e de religiosidade, pessoas que se mantêm indiferentes ao sofrimento do próximo, barganhando para a obtenção de vantagens materiais, serão retirados da festa, por não vestirem o traje nupcial, sendo conduzidos a reencarnações dolorosas, representadas na parábola como trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Vemos que não basta a ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis que disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão escolhidos. Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias ações. Para que atinjamos no mundo o reino de Deus, não nos pede o Senhor peregrinações de sacrifício e regiões particulares. Espera, entretanto, demonstremos coragem suficiente para viver, dias por dia, no exato cumprimento de nossos deveres, na viagem difícil da reencarnação. Jesus não nos pede o impossível, solicita-nos apenas a colaboração e trabalho na medida de nossas possibilidades humanas, cabendo-nos, porém, observar que se todos aguardamos ansiosamente o mundo feliz de amanhã, é preciso lembrar que, assim como um edifício se levanta da base, o reino de Deus começa de nós. Relembrando, a humanidade inteira é convocada ao crescimento espiritual. O chamamento é destinado indiscriminadamente a todos os habitantes do planeta, independentemente do plano de vida em que se situem, porque esclarecem os espíritos superiores. São chegados os tempos, dizem de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Agora veremos algumas perspectivas dos estudiosos que mais me chamaram a atenção e que achei interessante e que encaixam
nesse olhar que nós temos a respeito da parábola. Ellen White, no livro Parábolas de Jesus. Pela veste nupcial da parábola é representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores do Cristo possuirão. Foi dado à igreja que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. O homem nada pode idear para suprir as perdidas vestes da inocência. Nenhuma vestimenta de folhas de figueira, nenhum traje mundano pode ser usado por quem se assentar com Cristo e os anjos na ceia das bodas do Cordeiro. Somente as vestes que Cristo proveu podem habilitar-nos a aparecer na presença de Deus. Estas vestes de sua própria justiça. Esse vestido fiado nos teares do céu não tem um fio de origem humana. Em sua humanidade, Cristo formou o caráter perfeito e oferece-nos esse caráter. Como exemplo, Cristo, porém, veio na forma humana e, por sua perfeita obediência, provou que a humanidade e a divindade combinadas podem obedecer a todos os preceitos de Deus. O homem que foi à ceia sem a veste de bodas representa a condição de muitos hoje em dia. Professam ser cristãos e reclamam as bênçãos e privilégios do Evangelho. Contudo, não sentem necessidade de transformação de caráter. Contudo, pensam ser bastante bons em si mesmos e confiam em seus próprios méritos, em vez de nos méritos de Cristo. Como ouvintes da palavra, vão ao banquete, mas não tomaram a veste da justiça de Cristo. O banquete espiritual é-nos apresentado em farta abundância. O vestido de bodas provido com infinito custo é oferecido liberalmente a toda a alma. Pelos mensageiros de Deus, nos são expostas a justiça de Cristo, a justificação, as excelentes e preciosas promessas da palavra de Deus, o livre acesso ao Pai por Cristo, o conforto do Espírito e a bem fundada certeza da vida eterna no reino de Deus. O que poderia Deus fazer por nós que não tenha feito em prover a grande ceia, o banquete celestial? Outro dos estudiosos, Alírio de Cerqueira Filho, no livro Parábolas Terapêuticas, nos fornece mais um olhar interessante, um estudo interessante a respeito dessa parábola. Ele diz que o banquete simboliza todos os recursos que Deus provê e nos oferece gratuitamente para evoluirmos espiritualmente até a completa iluminação. Existe uma única condição para se entrar nessa festa, a de estar com a túnica nupcial. A túnica nupcial nessa parábola simboliza a fé e a confiança em Deus, a comunhão com o anfitrião do banquete de abundância da vida. É necessário disposição para a autotransformação. Não há julgamento. Não há um tribunal que vai nos condenar se não colocarmos a túnica nupcial. Contudo, não colocar a túnica nupcial, que representa a fé e a confiança na providência divina, vai nos gerar um vazio interior muito grande, simbolizado pelo choro e ranger de dentes da parábola. Jesus veio para nos salvar como ele mesmo disse, mas isso significa nos ensinar o caminho que leva à salvação. Não simplesmente uma salvação que venha de fora para dentro, de forma simplista, mas uma salvação que represente, na verdade, a transformação interior, a autoiluminação vestindo a túnica nupcial. Vivemos um momento paradoxal, pois ao mesmo tempo em que nunca houve tanta gente religiosa como em nossos dias, as pessoas estão se sentindo inseguras e com medo do futuro. E cada vez mais buscam as religiões para se livrarem dessa insegurança e medo, sem conseguirem a fé que esclareça e as liberte, tornando concretas as palavras de Jesus na parábola do festim de núpcias. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Esse é o movimento da fé cega, que faz com que as pessoas tentem participar do banquete, sem portar a túnica nupcial. Como a fé não é refletida, fruto de uma análise profunda das palavras de Jesus, gera uma grande insegurança, pois ao mesmo tempo em que a pessoa acredita,
A incredulidade fala alto dentro dela, porque não há uma reflexão para trabalhar essa incredulidade. Vestir a túnica nupcial significa desenvolver a fé raciocinada que somente vai acontecer quando o ser se assume como um aprendiz da vida. Agora, sob a perspectiva de Haroldo Dutra Dias, no livro E o Verbo se fez parábola. Chegamos ao cerne da parábola. Que vestes são essas? Nessa parábola, o corpo é visto como veste, e é o que aprendemos com Kardec. O espírito imortal também se veste de um corpo físico, e também de um cargo, um título acadêmico, uma posição social, uma conta bancária. Em nosso lar, André Luiz, ao chegar à colônia espiritual, busca conversar com Clarencio e pedir para trabalhar. Por ter sido médico, provavelmente ele imaginava que poderia pedir ao mentor para encaixá-lo em um plantão ou algo semelhante. Ele pensava que as vestes que tinha enquanto André Luiz encarnado seriam as mesmas no mundo espiritual. Com certeza foi um choque chegar ao mundo espiritual e começar o seu trabalho limpando o chão, atendendo doente, ajudando. André Luiz trocou de veste. Não há uma equivalência entre as vestes daqui e as vestes de lá. O homem que chega ao banquete não está com a veste nupcial. É o André Luiz que chega ao nosso lar e não está devidamente trajado. Ele mesmo reconhece isso. Durante toda a sua encarnação, André Luiz jamais se preocupou com os interesses fundamentais que são o do espírito imortal. Sempre viveu como alguém exclusivamente humano. Ele perdeu o equilíbrio. O que fez então Clarencio, o mentor? Amarrou-lhe as mãos e os pés. A sua posição de médico foi desativada. André Luiz deve ter ficado confuso e constrangido, mas quando as suas mãos e pés de médico foram atados, ele pôde descobrir que nós somos muito mais do que a posição que ocupamos ou o momento que vivemos. Somos espíritos imortais, filhos de Deus, em ascensão espiritual. Uma vez encarada a vida nessa perspectiva, tudo mais representa material pedagógico de aprendizado. Para refletirmos, mais uma citação de Alírio Cerqueira Filho. Porque, apesar de sabermos da existência de Deus e da providência divina, são poucos os que escolhem sentir e vivenciar aquilo que sabem. Emmanuel, em Um Reformador, no escrito Chamados e Escolhidos, cita: estamos convictos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos para a regeneração de nós mesmos. E, nesse texto, ele vai citar escolhidos para muito mais coisas. Vale a pena vocês consultarem. A Terra está gradativamente deixando de ser um mundo de provas e expiações. No processo, enfrentará forte turbulência para acordar, poder ingressar no período transitório, quando passará a ser um mundo de regeneração, para que no futuro, aí sim, possamos participar do banquete espiritual que está reservado para nós. Basta que saibamos perseverar e engrandecer o nosso espírito de virtudes e sabedoria, a exemplo do nosso guia e modelo, para, através dessa vivência, ostentar a veste dos espíritos superiores, que nos alçarão à condição de participar desse grande destino. O mundo em que a Terra se tornará pode ser resumido num grande banquete, no qual todas as pessoas se reunirão, o verdadeiro espírito da fraternidade, trocando e compartilhando para que ninguém tenha fome material e espiritual. Todos os recursos da vida são pertences de Deus. Notaremos o divino convite à lavoura do bem em cada lance de nossa marcha. Os apelos do céu em forma de concessões para que os homens se ergam à lei de amor. Voam na terra em todas as latitudes. Todavia, raros registram-lhe a presença.
Aqui, mais uma vez, quero esclarecer e pincelei conceitos que escolhi para me auxiliarem no entendimento dessa parábola. A bibliografia é vasta e muito interessante. Aconselho que leiam, pois vale a pena. Os autores trazem uma amplidão maravilhosa de olhares, muito relevante. Obrigada pela oportunidade.